Enquanto a Boeing e a Airbus ainda sofrem para fazer um avião mais rápido, a Embraer já está fazendo alguns dos seus jatos na metade do tempo. E isso ajuda a explicar por que a fabricante brasileira vive um dos melhores momentos da sua história recente, depois de quase ser comprada pela americana Boeing. A negociação deixou a Embraer em uma certa letargia entre 2017 e 2020, quando finalmente as conversas foram encerradas. O que, na verdade, foi o melhor negócio que podia ter acontecido para a Embraer. A indústria aeronáutica global ainda está cheia de gargalos. Falta peça, falta motor, falta fornecedor. Até a francesa Airbus, a maior fabricante de aviões comerciais do mundo, teve que pedir internamente uma virada depois de um trimestre fraco. A Boeing está voltando a reagir após viver atrasos em entregas e problemas com a linha 737 MAX, a principal da fabricante americana. E olha, demanda por avião não falta. As companhias aéreas querem comprar novos aviões, mas tem muito pedido com entrega atrasada. E é nesse cenário que a Embraer está conseguindo o que as gigantes internacionais estão penando. Ela está acelerando a produção e enchendo a carteira de novos pedidos. E isso em várias frentes ao mesmo tempo. E a empresa agora fala em passar de 10 bilhões de dólares de receita antes de 2030. A Embraer está mais forte. Mas forte o suficiente para ganhar mais espaço entre as maiores fabricantes de aviões do mundo? Nesse Spotlight eu vou te contar como que a Embraer conseguiu acelerar a fábrica num setor ainda travado. Por que esse bom momento não depende de um avião só e qual é o dilema que pode definir o próximo voo da companhia? Continuar crescendo com os aviões atuais ou assumir o risco de entrar numa briga ainda maior? Na aviação, vender um avião é só o começo. Enquanto ele não sai da fábrica, ele ainda não virou dinheiro no caixa. E é por isso que o tempo de produção é dinheiro para os fabricantes. E não é diferente para a Embraer. A pandemia passou e já até ficou no passado, né? Mas a indústria aeronáutica global carrega até hoje os gargalos herdados nesse período. E falta fornecedor conseguindo acompanhar o ritmo das montadoras. E claro que a Embraer encontra suas dificuldades. Só que nos últimos anos, a empresa conseguiu mexer numa variável que pesa muito nesse jogo: o tempo que um avião passa dentro da fábrica. O caso mais simbólico é do Praetor, um dos jatos executivos de sucesso da Embraer. Ela está fazendo essas aeronaves pela metade do tempo. E isso não aconteceu só nesse modelo. Desde 2021, a Embraer reduziu o tempo de produção dos seus jatos executivos em quase 50%. Na defesa, o ganho foi de cerca de 1/3, e na aviação comercial também houve redução. Para chegar nisso, a Embraer começou olhando para dentro da própria fábrica. A empresa passou a mapear cada etapa da produção para entender o que realmente faz a fabricação do avião avançar e o que só consome tempo. É como um raio-x da linha de montagem, sabe? O que pode ser feito em outra ordem muda de lugar. O que pode acontecer antes é antecipado. É engenharia de produção na veia. Parece fácil, né? Mas não é tão simples assim numa fábrica de avião, porque são milhares e milhares de peças para um único produto. Muitos deles altamente regulados, certificados e feitos por fornecedores especializados. Então, para reduzir tempo de produção de verdade, não basta a Embraer mexer só na própria linha. A cadeia inteira precisa andar junto. O Roberto Chaves, que é o vice-presidente responsável pela cadeia de suprimentos da Embraer, me falou que a empresa passou a tratar seus fornecedores quase como uma extensão da fábrica. Na prática, a Embraer montou uma estrutura de supply chain espalhada pelo mundo. São times em diferentes escritórios fora do Brasil, mais perto dos fornecedores, especialmente em regiões como Estados Unidos, Europa e Ásia. E a função dessas equipes não é só ligar para perguntar cadê a peça. A ideia é se antecipar a eventuais problemas. A Embraer manda previsões de produção de vários anos para os fornecedores e pergunta: você vai conseguir acompanhar esse plano? Existe também um monitoramento ativo de crises que não estavam no script, como greves, acidentes na fábrica desses fornecedores, por exemplo. Mas é claro que isso não elimina totalmente o risco de atraso. A cadeia global de aviação continua apertada. Os mesmos fornecedores também atendem Airbus, Boeing, fabricantes de jatos executivos e programas de defesa. E qualquer desvio pequeno pode virar uma dor de cabeça grande.
Mas aí a Embraer está fazendo a parte dela, tentando fazer os pedidos virarem dinheiro no caixa cada vez mais rápido. Tá, mas se a Embraer está vivendo a sua melhor fase em anos, isso não tem a ver só com o tipo de aeronave ou segmento. E isso é importante, porque durante muito tempo a empresa parecia carregar uma pergunta grande demais nas costas. Depois do fim da negociação com a Boeing e depois da pandemia, de onde viria o próximo ciclo de crescimento? Agora, a resposta parece vir em camadas. A carteira de pedidos da Embraer chegou ao maior nível da história. E quando a gente olha para dentro desse número, dá para entender melhor porque o momento é diferente. A aviação comercial ainda é a maior parte. E aqui entram os E-Jets, tanto a geração anterior, que ainda vende, principalmente nos Estados Unidos, quanto os E2, que vem ganhando novos clientes e tentando se consolidar em mais mercados. A aviação executiva também segue forte. Essa divisão tem mais de 7 bilhões de dólares em carteira. É a área dos Phenom e dos Praetor, jatos usados por empresários, empresas, operadores de táxi aéreo e clientes de alta renda. Esse mercado ganhou força nos últimos anos e virou uma parte importante da recuperação da Embraer. Tem também a defesa, e talvez a linha de defesa seja uma das mudanças mais simbólicas da empresa. O KC-390 começou como uma aposta enorme da engenharia brasileira. Um cargueiro militar feito no Brasil para disputar um mercado bem difícil, com compradores governamentais, ciclos longos de decisão e concorrentes bem tradicionais. Só que essa aposta começou a virar um produto de interesse do mundo. O KC-390 já foi selecionado por 12 países e essa lista pode crescer. Recentemente, o governo da Grécia apresentou ao parlamento uma proposta para comprar 3 aeronaves. A unidade de defesa foi a que mais cresceu em receita no período mais recente, com alta de quase 50% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. E também teve a melhor margem operacional ajustada da Embraer. E ainda tem uma quarta frente menos falada, mas que tem crescido a passos largos, ou voado, para me manter nas metáforas aéreas. É a área de serviços e suporte. Aqui entra manutenção, peças, reparos, revisão, suporte técnico, expansão de rede e atendimento à frota que já está voando. É uma receita que cresce junto com a base instalada e tende a ser mais recorrente. Essa combinação de forças das unidades de negócios ajudam a explicar o avanço da receita da Embraer. Ela faturava pouco mais de 5 bilhões de dólares em 2023. Ano passado, chegou perto dos 7,6 bilhões de dólares. Para 2026, a projeção é de até 8,5 bilhões de dólares. Na prática, a empresa vem adicionando mais ou menos 1 bilhão de dólares de receita por ano, o que vira mais de 100 milhões de dólares em lucro operacional. Mas isso não elimina os riscos, é claro. Na aviação comercial, por exemplo, tudo depende da saúde financeira das companhias aéreas, do preço do combustível e do ciclo econômico. Na defesa, orçamento público e geopolítica entram na conta. Mas a Embraer está cada vez menos dependente de uma única frente. E isso ajuda a explicar porque ela voltou a falar em crescer de forma mais ambiciosa. Só que aí vem a próxima pergunta. Esse portfólio é suficiente para levar a Embraer a um novo patamar entre as maiores fabricantes de aviões do mundo? Ou para dar esse novo voo, ela vai precisar fazer algo muito mais arriscado: criar um avião maior. A Embraer é uma das maiores fabricantes de aviões no mundo, só que ela ainda é muito menor que Airbus e Boeing. E isso fica mais claro na aviação comercial. Hoje, a Embraer joga muito bem numa faixa específica, aviões menores de até 150 assentos. É o espaço do E2. Esse mercado faz sentido porque nem toda rota precisa de um avião grandão. Às vezes, uma companhia aérea precisa de um avião menor, mais leve, mais eficiente para ligar cidades médias, alimentar um hub ou operar uma rota que não fecha a conta com um jato maior. A proposta do E2 é essa: o melhor avião não é necessariamente o maior, é o avião certo para aquela operação. Só que esse também é o limite da tese.
O maior volume da aviação comercial está nos aviões maiores, de corredor único, como o A320 e o 737. Esse é o território mais protegido de Airbus e Boeing. E é por isso que parte do mercado acha que se a Embraer quiser ganhar mais musculatura entre os maiores fabricantes do mundo, talvez ela precise criar um avião maior. Na teoria, faz sentido. Um avião maior abriria um mercado muito mais amplo e daria às companhias aéreas mais uma alternativa além das duas gigantes. Só que criar um avião novo custa bilhões de dólares, leva anos de pesquisa, exige engenharia, certificação, fornecedores, motores, clientes, lançadores e financiamento. E não basta fazer um bom avião. O modelo tem que ser lucrativo, tem que ganhar dinheiro. Para a Embraer, isso é especialmente sensível, porque a empresa acabou de recuperar uma saúde financeira que levou anos para reconstruir. Em 2025, foi a primeira vez em 12 anos que a Embraer fechou o ano com mais caixa do que dívida. Por isso, a gestão fala desse tema com cautela. O Francisco Gomes Neto, que comanda a Embraer desde 2019, diz que a empresa estuda novas tecnologias e possíveis próximos produtos, mas também diz que a empresa não vai colocar em risco a saúde financeira que acabou de recuperar. Para um avião maior fazer sentido, teria que existir uma proposta de valor muito clara, uma estratégia robusta de financiamento e acordos bem amarrados com clientes. Então, no fim, o dilema é esse. Se continuar crescendo com o que tem, a Embraer preserva a disciplina. Só que talvez esse caminho tenha um teto. Se criar um avião maior, pode abrir uma avenida enorme de crescimento, mas também entra mais perto do território de Airbus e Boeing, onde a escala é brutal e o erro custa caro. A Embraer voltou a crescer. Agora, a pergunta é que tamanho ela quer ter no mundo.